O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. A primeira missão chinesa de retorno de amostras da Lua começou a produzir seus primeiros frutos científicos. Pesquisadores estudando as rochas lunares trazidas pela espaçonave Chang'e 5 indicam que o basalto no local de pouso tem aproximadamente 2 bilhões de anos de idade. O resultado confirma uma desconfiança que vem crescendo entre os cientistas. A Lua foi vulcanicamente ativa até mais recentemente do que se imaginava antigamente. Até uns 10 anos atrás, imaginava-se que praticamente todo o vulcanismo lunar no lado próximo da Lua cessou há uns 3 bilhões de anos, pouco depois da fase de bombardeio pesado tardio, uma época em que o sistema solar interno foi todo alvejado por uma grande quantidade de asteroides entre 4,2 bilhões e 3,8 bilhões de anos atrás. Além dessa confirmação de vulcanismo mais recente, a determinação da idade precisa desse fluxo de lava jovem, entre aspas, quer dizer, jovem para os padrões lunares não terrestres, ajuda a calibrar a técnica de contagem de crateras usada para datar superfícies lunares e planetárias. O raciocínio é simples. Sem poder colher uma amostra de todo e qualquer terreno para datação por decaimento radioativo, os pesquisadores presumem uma taxa média de impactos por asteroides e então contam a quantidade de crateras em uma dada região. As mais antigas têm mais buracos que as mais novas. Agora, como a datação precisa de uma nova região lunar, fica mais fácil estimar a taxa de impactos para calcular a idade de outros locais. Antes, a idade do sítio da Chang'e 5 era estimada em qualquer coisa em torno de 1 bilhão a 3 bilhões de anos. A missão chinesa foi a primeira a colher amostras lunares desde a soviética Luna 24, em 1976. Ela pousou em oceanos Procelarum, mas longe do local em que desceu a tripulada Apollo 12, em 1969. Trata-se de uma área de lava solidificada de uma antiga erupção vulcânica, ou talvez mais de uma, não há certeza. A espaçonave colheu amostras da superfície em dezembro de 2020 e as trouxe de volta à Terra para análise. O cálculo de idade, feito pela equipe de Shan Xiaoxie, da Academia Chinesa de Ciências Geológicas, foi publicado em 7 de outubro na revista Science. E agora resta o desafio de explicar como esse vulcanismo recente foi possível. Os pesquisadores escreveram o seguinte: não há evidência de altas concentrações de elementos produtores de calor no manto profundo da Lua que gerou essas lavas. Então explicações alternativas são exigidas para a longevidade do magmatismo lunar. É uma excelente demonstração de como é falsa a noção de que já investigamos a Lua o suficiente para entendê-la de forma completa. Certamente haverá muita ciência a ser produzida lá, conforme diversas nações se preparam para retomar sua exploração com sondas e tripulações. Esse aí é só o começo. Cássio, um resultado muito legal da Chang'e 5, e a gente sempre fica um pouco angustiado com as missões chinesas sobre o ritmo de publicação, quanto tempo vai levar e onde vai aparecer. Nesse caso, um paper aí no Journal Internacional de alto calibre, a Science, acho que só rivaliza com a Nature em termos de prestígio, e com relativa rapidez. Vamos combinar que as amostras chegaram em dezembro de 2020 e agora os caras já estão apresentando resultados. Me parece algo muito firme, mostra que essa coisa de retorno de amostras da Lua é cientificamente importante, não é só mais um feito espacial, ajuda a gente a entender o que a Lua tem a nos contar sobre a formação dela mesma, da Terra e do próprio Sistema Solar. Não é por aí? Não, sem dúvida, sem dúvida. Daí, como diria o mestre Zagallo, aí fomos surpreendidos novamente, Tínhamos aí um patamar de escala de vulcanismo, de atividade vulcânica na Lua, e isso foi mostrado, foi revisto, que a escala é bem diferente, que houve vulcanismo até tempos mais recentes. E a questão agora é justamente que está perturbando o pessoal é escrever, descobrir como é que isso se processou, ou como é que se manteve o núcleo com magma ativo em tempos mais recentes, qual teria sido a fonte de calor, como é que seria, ou pelo menos uma blindagem desse calor, porque o que se imagina é que houve um resfriamento até relativamente rápido, que explicaria a falta de vulcanismo mais recente, mas pelo contrário, essas evidências mostraram o que você
tem que ter, né? Agora a questão é descobrir qual teria sido. Muito interessante, né, nesse aspecto, lembrando que o que a gente tem da Lua, em termos de teorias de formação, de evolução, não é assim tão, né, para não fazer um trocadilho, né, tão sólido assim, né? Lembra que foi por um consenso internacional, né, não foi exatamente através de dados científicos bem, né, estruturados para você formular toda a teoria, mas foi um consenso que a melhor explicação seria pelo choque violento e que teria sido da Terra. As coisas estão se confirmando, né? Essa hipótese está sendo sedimentada através de dados, inclusive as amostras que foram trazidas da Lua pelo projeto Apollo, mas ainda tem muita brecha, né? Tem muita brecha, e uma delas acabou de ser exposta nessa missão da China. Uma outra coisa que também, um aspecto bastante interessante, que essa pesquisa, ela teve uma colaboração importante de cientistas nos Estados Unidos, a despeito dessa proibição, né, de colaboração mais intensa entre pesquisadores de ambos os países. É claro que isso não envolveu troca de tecnologia, que é justamente o ponto mais sensível, né? Mas houve uma colaboração importante feita por videoconferência, em que essas amostras foram apresentadas para o grupo, não me lembro se foi em Harvard, mas foi apresentado um grupo de astrônomos que acabaram discutindo e aí conseguiram chegar a essa conclusão. Então você vê, a China tem, né, um histórico muito mais recente de pesquisa e precisava aí de um apoio com um pessoal mais sênior que tivesse uma experiência maior para validar, né, ou para pelo menos mostrar que não estavam fazendo muita besteira. E deu certo, né? É sempre bom ver que a ciência rompe essas fronteiras, rompe esses protocolos aí, bestas, né, por causa de tecnologia, e achar que um vai querer furar os olhos do outro. É isso. E assim, uma coisa que me chama a atenção é o seguinte: se não é material radioativo esquentando o interior para manter as coisas ali, o corpo geologicamente ativo, sobra o que sempre sobra em todos os astros que a gente achou mais mobilidade interna do que a gente esperava, que é efeito de maré. Será que a gente subestimou o poder do efeito de maré em todo o sistema solar? E aí eu coço a minha cabeça também, porque assim, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Se a Terra exerce um efeito de maré sobre a Lua, capaz de manter ela aquecida por mais tempo, o seu interior aquecido e ela geologicamente ativa mais tempo, a inversa também deve ser verdadeira. A Lua faz um efeito de maré que provavelmente mantém a Terra um pouco mais aquecida. Será que não é isso que explica que a gente aqui na Terra ainda tem um campo magnético e Vênus, que é praticamente do mesmo tamanho, praticamente a mesma composição, mas não tem uma Lua como a nossa, já não tem mais esse campo magnético? Você acha que as coisas começam a se ligar nesse sentido? Ah, sim, sim. Essa história mesmo de você ter o campo, a força de maré da Lua na Terra, eu já vi alguns trabalhos a respeito disso, né, que conseguiria, né, sustentar um pouco mais essa, digamos assim, idade, né, manter ativo esse magma, esse vulcanismo interno, de tal maneira que se prolongaria não só, né, a camada de magma, a atividade tectônica, mas também, como você bem citou, o campo magnético, que é fundamental aí para defletir partículas, né, para até mesmo sustentar a atmosfera por causa desse bombardeio. E na falta de uma Lua em Vênus, o mesmo tamanho, mais ou menos mesma composição, então dá para dizer que teriam, né, o mesmo destino, mas o fator importante não tinha, né? Então realmente esfriou mais rápido. O decaimento radioativo, que é o fator importante, né, de manutenção da temperatura alta, deve ter seguido sua meia-vida natural e, sem ter um estímulo externo, acabou esfriando mais rápido, acabou o tectonismo, acabou o campo magnético, acabaram a chance de ter a atmosfera saudável, né, vamos dizer, colocar num termo mais simples, mas também acabou com as chances de você desenvolver e sustentar a vida, né.